Queridos, boa noite, graça e paz. Amém? Quero te convidar a abrir a Bíblia comigo, Evangelho que nos escreveu Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler o verso 14 até o 17. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 14 ao 17. É sempre um privilégio nós servirmos a nossa igreja, a nossa comunidade local, a convite do nosso pastor, já está em ritmo de pré-férias, nos incumbiu da missão de ministrarmos a palavra nessa noite. Quantos acharam, podem confirmar com um amém? Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Jesus não veio com uma proposta comum. Os discípulos de João foram lhe inquirir acerca de alguns dos seus comportamentos, porque a maioria ou quase todos os comportamentos de Jesus eram comportamentos escandalosos frente à sociedade que estavam acostumados com algo tradicional e convencional. Ainda que houvesse um mestre, um rabino ou uma escola de profetas e de sacerdotes, a metodologia ou a pedagogia de ensino poderia variar. Todavia, o conteúdo a ser ensinado e explanado era o mesmo. Mas Jesus vem na contramão do sistema, operando completamente diferente, porque eles esperavam um conceito estereotipado de comportamentos contidos em líderes ou em pessoas que influenciavam multidões. Jesus não vem com esse comportamento. Eles esperam alguém, quem sabe, montado num alazão branco, rodeado de uma corte real, cheio de adornos de linho fino e de ouro. Jesus não vem assim. Pelo contrário, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é montada em cima de uma jumenta emprestada. Jesus não vem para dissipar os poderes políticos ou arrebentar com o poder e a política de Roma em Israel. Jesus não vem com uma estola sacerdotal, não fala como eles falam, não se comporta como eles se comportam, porque na verdade Jesus ele veio para transformar vidas e não mudar apenas hábitos. Enquanto a religião nos diz como nós devemos nos vestir, quem deverão ser as nossas companhias, como nós devemos falar, o que nós devemos fazer, muitas religiões dizem até o que nós devemos ou não comer e beber. Algumas religiões ditam o dia que nós devemos descansar, mas Jesus não veio nem para estabelecer uma nova religião. Jesus veio para transformar vidas por completo e não mudar apenas hábitos. A religião, sim,
muda a camada superficial dos nossos comportamentos morais, do nosso código de conduta e ética, ainda que nós não tenhamos sido transformados plenamente e verdadeiramente, mas no ambiente público isso já é o suficiente, ainda que nós não tenhamos sido transformados intimamente e no ambiente secreto. Mas Jesus veio para mudar e mudar vidas. A religião diz que é olho por olho e dente por dente. Matou, precisa morrer. Feriu, tem que ser ferido também. Mas Jesus disse: se alguém te bater num lado da tua face, ofereça para ele então o outro lado. Se alguém estiver intentando te prejudicar de alguma forma, não deixe que ele leve apenas a túnica, mas faça com que ele leve a capa também. Se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, o surpreenda, não caminhe somente uma, vá 2. A lei, a religião diz: ame o teu próximo, mas odeie os teus inimigos. Jesus, sobretudo, ele vem ecoar com as boas novas na nossa alma e no nosso coração. Não ame somente o teu próximo, ame também os teus inimigos. Sobretudo, ore por eles todos os dias. Jesus não veio para estabelecer uma nova religião. Jesus veio para nos apresentar algo novo. Quem está sobre a lei pode escolher viver o Evangelho, mas quem está no Evangelho jamais vai se permitir regredir aos regimes da lei outra vez. Alguém pode estar vivendo acorrentado pelas teorias da lei, pode então decidir andar no Espírito. Mas quem decidiu andar no Espírito e tem experiências sobrenaturais e profundas com Ele, jamais vai se permitir voltar a viver na paralisia das letras outra vez. Não é uma apologia contra a intelectualidade, mas aquilo que o apóstolo Paulo disse, que a letra mata e o Espírito vivifica. É que a intensidade de viver em Cristo é mais importante do que simplesmente conhecer ao Cristo da palavra. É quando, na verdade, nós não anulamos e nem sacrificamos o intelecto para andar no Espírito e nem matamos as nossas experiências no Espírito e as sacrificamos para viver no intelecto, porque nós, pelas nossas próprias condições, jamais temos a possibilidade de encontrar, conhecer e compreender a grandeza da soberania de Cristo na nossa vida. Quem vive no passado pode escolher viver uma novidade de vida. Mas quem recebeu essa nova vida jamais vai se permitir ser dominado pelo passado, pelos traumas e pelos dilemas que um dia já viveu outra vez. Quem vive preso pelo pecado pode escolher nessa noite passar pelas portas da graça e desfrutar de uma liberdade em Cristo Jesus e provar dele uma transformação, não dessa que a religião propõe, somente das camadas externas, mas uma transformação profunda da alma, do corpo e do espírito. Porque nós não temos a menor condição, se não for pelo próprio Cristo, de nos encontrarmos com Ele. Se não fosse pelo intermédio do Pai, gerando uma intervenção na nossa história, nós não teríamos condições de conhecer a Jesus e de viver a revelação plena que Ele se dá de si mesmo a cada um de nós. Então fica claro que essas coisas não caminham juntas de maneira nenhuma. A luz não caminha com as trevas. Não dá para cumprir parte da lei e querer viver a outra parte da graça. É impossível viver uma vida em santidade e flertar com o pecado. Não dá para ser moral e imoral ao mesmo tempo. Não dá para viver uma vida de fé em fé, de glória em glória, e essa vida ser duvidosa, instável e inconstante. Jesus vai responder para esses homens: não se pode colocar um remendo de pano novo em cima de uma roupa velha. Jesus gostava muito de usar figuras de linguagem. Ele usava parábolas para falar quase sempre. E ele está ensinando aqui
dando uma resposta para esses homens. O capítulo 9 do Evangelho de Mateus parece um jogo de quebra-cabeças, cheio de peças espalhadas. Eu amo, sou apaixonado pela bibliologia, mas a construção dessa divisão e subdivisões de textos em capítulos e em versículos se torna uma problemática em alguns momentos, porque deixam determinados assuntos pela metade em um capítulo e a continuidade fica em um outro capítulo e o texto se perde do seu contexto. E acontece isso aqui. Esses homens, fariseus, sacerdotes, escribas, estão perseguindo Jesus constantemente, justamente lhe questionando acerca dos seus comportamentos. E eles estão perguntando por que os discípulos de João jejuam, porque os fariseus, sacerdotes, líderes espirituais jejuam e Jesus com seus discípulos não tem a prática dessa disciplina espiritual. E Jesus responde para eles. A chave hermenêutica do texto está aqui, quando ele diz: pode os amigos do noivo jejuarem enquanto a festa está acontecendo e o noivo está presente? Haverá um momento em que o noivo será dispersado, então vocês os verão jejuando constantemente. Jesus está dizendo que Ele é o pano novo, Ele é o vinho novo. Então nós entendemos que Jesus, sendo essa nova roupa, essa nova roupagem que nós precisamos estar vestidos, se apresenta para esses homens também, lhe dando uma nova oportunidade de vida e de decisão aqui nesse dia. Parece que não tem conexão com a pergunta e a resposta que Jesus entrega. Não dá para costurar um pedaço de pano novo em uma roupa velha e nem dá para colocar vinho novo em odre velho. E as costureiras dizem, e eu testifiquei essa informação hoje com a irmã Marinês pela tarde, é que é muito mais fácil e prático confeccionar uma nova peça de roupa do que consertar uma peça antiga. Tudo isso porque um remendo, ele é uma solução provisória e não permanente para prolongar a vida útil de uma peça de roupa. Ou seja, os remendos são soluções provisórias, dotados de alguém que tem uma boa intenção de consertar aquela peça, mas deixar aquele remendo permanecer pode tornar o prejuízo ainda muito maior. E Jesus não precisa de peças paralelas. Jesus não precisa de colocar retalhos nas nossas vidas. Jesus não precisa de paliativos para tratar de cada uma das nossas necessidades. Até porque Jesus ele não está falando nem preocupado com objetos inanimados. Jesus não está preocupado com um pedaço de pano, de roupa. Jesus não está preocupado com um recipiente de líquido. Jesus está falando aqui de vidas que ele se importa. Jesus está falando de pessoas, de indivíduos que o Pai insiste em chamar de filhos. Imagina a aberração que seria alguém entrar por essas portas nessa noite, um corpo com um braço de um outro corpo, com o nariz de outra pessoa, com a perna de uma outra pessoa, fazendo funcionar aquele corpo, mas quem olha percebe que não compõe, os membros não são daquele mesmo corpo. Seria uma anomalia, até se encaixa, funciona, mas não compõe parte. Entregar uma peça de roupa remendada para um especialista, ele vai olhar e vai dizer: parece muito, mas não é. Parece que é composto de você, mas não faz parte de você. E Jesus, ele não tapa buracos. Jesus faz e refaz tudo novo. Nós entendemos isso quando olhamos para a história de Nicodemos, o fariseu, um dos principais, indo ao encontro de Jesus na noite, para que ninguém pudesse perceber que ele estava indo até Jesus. E Nicodemos diz: nós sabemos que você é proveniente de Deus, porque é impossível fazer aquilo que o Senhor está fazendo se não for enviado pelo próprio Deus. Nicodemos não está fazendo uma pergunta para Jesus, mas Jesus vai se dar o direito de resposta. Nicodemos,
Vocês não têm condições de entender se vocês não nascerem de novo. Nicodemos fala, mas como é que a gente pode nascer de novo já sendo velho? Como é que nós retornaremos para o ventre da nossa mãe? Não é isso que vai acontecer. Doutorado, gabaritado, mestrado, e não consegue entender a riqueza daquilo que eu estou entregando para você. Você precisa nascer da água e do Espírito. Jesus não tapa buracos, ele não reaproveita peças recicláveis. Jesus não constrói nada em cima de bases instáveis. Jesus não reaproveita peças manchadas pelo pecado. Ele faz e refaz tudo novo. Não dá para viver com Cristo por partes. Tecer o evangelho em bases instáveis e duvidosas é um apontamento acelerado para que se apareça as vergonhas. E todas as vezes que a palavra vergonha está atrelada na palavra de Deus, faz um apontamento para pecado e exposição. O interessante é que a palavra grega para remendo é agnapos. Mas Jesus, nesse episódio, pronunciando essa palavra para esses homens, ele usa o termo plorimena, que também é uma palavra que representa plenitude. Ou seja, a palavra agnapos, traduzida para o português, é uma peça nova, porém com tecidos ainda desalinhados. Jesus não utiliza nada imperfeito e desalinhado para imprimir nas nossas vidas, mas ele se apresenta como o próprio remendo novo, ou seja, plorimena, a plenitude e a perfeição de todas as coisas que precisam revestir as nossas vidas nessa noite pelo poder do Evangelho que está em cada um de nós. Jesus, ele não trabalha pela metade e nem trabalha errado. E ele continua. Também não é possível colocar vinho novo em odres velhos. O conceito do odre é um recipiente, um tipo de cantil, que era utilizado para o armazenamento de líquido. Na cultura judaica, era muito comum se utilizar o vinho como uma bebida principal em sequência da água. E o odre ele era feito de pele de cabra. O couro da cabra produzia e se confeccionava o odre. E ele era extremamente útil naquela época, até porque os peregrinos caminhavam por vários dias em sequência, e não tinham tempo suficiente, na maioria das vezes, para parar e armazenar água ou saciar a sede de alguma maneira. E o interessante é que o odre, ele armazenava o líquido em uma temperatura agradável para aqueles homens que estavam caminhando, geralmente em uma região completamente desértica, onde a temperatura média era de 40 graus. Então, a utilidade fundamental do odre para eles era intensa. Porém, o odre, ele tinha uma flexibilidade, uma elasticidade muito grande quando ele era novo. Então, colocar o vinho dentro do odre e fechar a tampa, e esperar que com aquele calor o vinho então fermentasse, liberasse gases, a flexibilidade do odre iria dilatar ou ampliar o odre, de maneira que conseguiria comportar ainda o líquido ali dentro. Porém, quando o odre envelhecesse, perdesse a sua elasticidade, o recipiente seria lavado e seria utilizado para armazenamento de água, porque não daria mais para colocar vinho novo num odre velho, porque na fermentação do vinho, ele iria então forçar para esticar um pouco mais o odre, e o odre já velho iria se arrebentar, perderia-se tanto o odre, como também se perderia o vinho. Então, por isso que Jesus faz esse pronunciamento. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Ou então, nós perderemos o odre e também perderemos o vinho. Como eu disse, Jesus não está preocupado com objetos inanimados. Jesus está falando das nossas vidas. Ele está preocupado com o odre que somos nós, com a capacidade de recebermos o vinho novo que é Ele.
Acabando o vinho, acaba a alegria. Porque vinho na cultura judaica representava a alegria, representava a vida porque estava associado também ao sangue. E o sangue de Cristo que desce sobre nós e nos limpa de toda a mácula, de toda a mazela e de todo o pecado. É desse vinho que Jesus está falando, de nós como odre, que ele está se pronunciando. Jesus não descarta o receptor. Ainda que esse esteja velho ou em fase de inutilidade, nós somos o odre. Talvez estejamos aqui nessa noite, bem arrumados, bem maquiados, bem perfumados, mas a qualidade do nosso odre já não é mais a mesma. Nós nos sentimos inúteis, fragmentados, velhos, indispostos para algumas atividades pronunciadas pelo próprio Cristo para cada um de nós. Mas ainda que esse receptor esteja velho, Jesus comunica uma informação de cuidado, porque ele não quer que nenhum de nós sejamos destruídos e nem descartados. O mundo faz isso com cada um de nós. Nós somos usados, aproveitados, até que nós tenhamos serventia e utilidade. Quando nós não servimos mais para alguém, automaticamente nós somos descartados. Mas com Jesus não. Ele sabe que em algum momento da sua utilidade, da sua serventia, numa região desértica, você foi fonte para saciar a sede de alguém que tinha uma necessidade, e ele não vai te descartar. Porém, nós estamos vivendo um tempo estranho. A humanidade ela está completamente perdida em sua realidade existencial. A humanidade está doente. As pessoas estão numa correria desenfreada em busca de aprovação. As pessoas estão depressivas, ansiosas, tristes. E se você inquirir o fundamento delas estarem assim, nem elas sabem o porquê. Quando não, muitos estão se autodiagnosticando sem ao menos se dar o direito de ir ao médico, de receber um laudo. Dizem que têm ansiedade, que são depressivas, que estão doentes, que têm algum tipo de problema psicológico e emocional, sem nunca ter ido ao médico. E tudo isso porque nós estamos vivendo em busca de aprovação dos outros. Nós vivemos uma vida desenfreada de crescer, e quando cresce nós entendemos que precisamos nos casar. Quando nos casamos somos bombardeados pela pergunta: o filhinho vem quando? Quando é que vai ter filhos? Quando é que vai comprar casa? Quando é que vai... E nós somos bombardeados de dezenas de perguntas. Depois que nós nos casamos, ou antes de nos casarmos para alguns, vamos para a faculdade. E o desespero é de entrar em uma universidade que impressione as pessoas que vão descobrir que nós passamos para algum lugar. Depois, a pós-graduação, da pós-graduação, bacharelado, mestrado, doutorado. E nós vivemos nessa busca desenfreada de estarmos impressionando pessoas, de comprarmos nosso carro, de tirarmos a nossa habilitação, de comprarmos a nossa casa própria. E a gente está sempre nessa busca de sermos aceitos pela sociedade em que nós estamos sendo inseridos, e isso está nos adoecendo profundamente, porque nós nunca estamos satisfeitos. Quando atingimos um patamar, nós queremos sempre mais, e mais, e mais. E nós nos perdemos de nós mesmos. A ponto de que Deus responde a algumas das nossas orações, que nós já até nos esquecemos que algum dia tivéssemos feito algumas delas. Mas porque talvez esse é o momento oportuno de que você esteja maduro e aperfeiçoado para receber aquilo que um dia você pediu a Deus. Mas existem coisas que Deus não entrega para cada um de nós no momento em que nós pedimos, porque Ele sabe das nossas convicções imediatas que nós não sabemos, porque o nosso desespero não nos permite saber. Que se Ele fizer alguma coisa em nós ou conosco, na condição em que nós estamos, nós não suportaremos. Por isso Ele não faz.
Pais só entregam coisas para os seus filhos, ainda que ele queira dar, só quando ele entende que o filho está pronto para poder receber. Deus não entrega algumas coisas para cada um de nós porque Ele sabe que nós ainda não temos condições de receber e de suportar a responsabilidade de administrar aquilo que nós estamos pedindo. Então esvazie as suas mãos. Entregue a Deus essas coisas velhas que você insiste em carregar, para que Ele substitua e faça em nós coisas novas. Esvazie as suas mãos de tudo aquilo que não tem mais utilidade para você. Entregue a Deus. Se deixe fazer novo por inteiro, para que então nós possamos provar uma novidade de vida na mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No coração, para que Ele não nos engane mais, mas que nós possamos estar seguros de que estamos administrados por Deus em todas as decisões da nossa vida. E para provarmos a novidade de Deus no nosso espírito, para orarmos como salmista, renova em mim, Senhor, um espírito inabalável, um espírito reto na Tua presença. As palavras de Isaías ecoam aos nossos ouvidos nessa noite. Eis que estou fazendo coisas novas. Será que vocês não percebem? Estou criando um novo caminho no deserto e abrindo passagem para vocês no meio do esmo. Que Deus nos abençoe por intermédio dessa palavra. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé?